Boa noite. É o seguinte, eu coloquei um vídeo sobre o bode emissário no YouTube. Mas eu li o estudo do que falei neste vídeo que eu postei. Daí uma pessoa que usa o codinome de Coração Valente, adventista do sétimo dia, que não concordou com o que eu postei ali, colocou uma espécie de refutação ao que eu coloquei e uma defesa também da ideia que eles têm sobre o bode emissário. A ideia deles é que o bode emissário do dia da expiação do Yom Kippur, o dia da expiação, representa Satanás. Essa é a ideia deles. Assim, os adventistas colocam Satanás como coautor da salvação, ou da redenção, o que eu não posso concordar. Com isso eu coloco um non possumus, uma palavra latina que significa com isso eu não posso concordar. Moisés prescreveu que no dia da expiação o sumo sacerdote apresentasse 2 bodes para o sacrifício. Um era para Jeová e o outro como bode emissário. Então, um seria sacrificado e o outro seria enviado para o deserto. E eles usam traduções literais que usam para Azazel, para dizer que Azazel era um demônio do deserto, que representa Satanás, ou tipifica Satanás, e que um dos bodes era enviado para este demônio, e que, assim sendo, Satanás também ficará aqui na terra no milênio, e ficará vagando pela terra, porque eles acham que a prisão de Satanás é uma prisão circunstancial. Ficará vagando na terra queimada e repleta de esqueletos carbonizados, vagando por um tempo até que no final do milênio ele será destruído. Eles não acreditam no juízo eterno. Eles acham que Satanás e os ímpios serão destruídos, aniquilados. Então eles ensinam a doutrina da aniquilação dos ímpios, com o que também não posso concordar. E assim sendo, eis o motivo de eu estar falando neste vídeo aqui, e dizendo que eu não concordo que Azazel seja um demônio do deserto, como muitas notas de rodapé das Bíblias trazem. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, outras Bíblias, existem comentaristas, pode-se dizer até famosos, que ensinam isso, mas na sua maior parte ou são liberais ou são comentaristas que não caem no crédito dos ortodoxos, e caem em descrédito perante os comentaristas fiéis da palavra de Deus, pois não tem base para afirmar peremptoriamente que Azazel representa um demônio. O bode emissário Azazel em hebraico, a palavra Azazel, Azazel, para Azazel. Convém lembrar que os 2 bodes eram apresentados e não um só. Não era só um bode que era apresentado diante do Senhor, eram 2. Isso representava o sacrifício de Jesus pela expiação de nossos pecados. Vamos ler Levítico capítulo 16, versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. 2 bodes para expiação do pecado. Versículo 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Aqui é uma tradução simples, uma tradução fiel, sem fantasias, que é a tradução da Almeida corrigida. Existem traduções como a tradução brasileira, que traz para Azazel, outras traduções, a revisada também traz para Azazel, mas essas traduções geralmente elas traduzem palavras de difícil
tradução elas não traduzem, ou seja, elas transliteram as palavras. Por exemplo, Hades, Sheol, Hades, Sheol, e essa palavra também, Azazel. Para evitar confusão, eles preferem não traduzir, visto serem palavras ricas na semântica, né? E na interpretação. E no caso, Azazel é uma palavra difícil, de difícil tradução. Então eu não posso dizer que Azazel representa Satanás, sendo que não há um consenso unânime entre os eruditos de que essa palavra represente o que os amigos adventistas querem fazer ela representar. Porque a Bíblia diz que foi Jesus quem levou os nossos pecados, não foi o Satanás. Satanás não ajudou na obra de redenção. A Bíblia diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6. O bode emissário não pode representar Satanás. O texto sagrado diz textualmente que os 2 bodes eram apresentados para expiação e não apenas um deles. Os 2 eram apresentados para expiação. Tomará 2 bodes para expiação. Está aqui em Levítico versículo 6 do capítulo 16. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para holocausto. Enquanto um bode servia para perdoar os pecados, o outro removia os pecados. Representa a dupla ação da obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Cristo não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele remove os nossos pecados também. Vamos ver ainda Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. O livro do evangelista Mateus, que fala sobre o cumprimento de Isaías 53. Mateus capítulo 8. E o versículo 16 e 17. 16 e 17. Amém. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. João 1,29 também diz, João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus somente. Jesus não precisa da ajuda de ninguém, muito menos da ajuda de Satanás. E 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primeira de Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aqui, as enfermidades são pecados, né? Nós vemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Podemos receber a cura através da oração, mas Jesus morreu principalmente pelos nossos pecados. Ele não morreu para que nós, como diz a teologia da prosperidade,
pudéssemos instantaneamente estar livres de toda e qualquer doença, de sorte que não precisamos nem pedir mais para Deus, mas exigir, determinar, como dizem alguns. Não. Cristo morreu pelos nossos pecados e nós podemos ser curados também. Mas isso não significa que por causa da obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos ex opere operato ficar livres de todas as enfermidades. Não, as enfermidades também assolam os cristãos. Os cristãos também podem ficar doentes, mas também podem ser curados. Nós não somos super-homens, nós não somos blindados. Nós também vivemos num mundo pecaminoso, vivemos sujeito a toda sorte de enfermidades e perigos. Mas nós com Cristo somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. E vamos ver o versículo 18 do capítulo 3 também. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Então os adventistas do sétimo dia ensinam kashrut, leis dietéticas dos judeus, e são vegetarianos segundo o modelo do hinduísmo. Bom, esses já são outros desvios doutrinários deles. O que eu quero dizer neste momento para os amigos e irmãos é que não concordo com essa interpretação esdrúxula de que Satanás participou na obra da redenção. Veja o meu vídeo, O Bode Emissário, para mais explicações. E leia também ali nos comentários algo que eu coloquei da Bíblia Apologética de Estudo, e também usei a Bíblia de McNair, a Bíblia explicada, usando ali obras de pessoas estudiosas, de eruditos que não concordam também com essa ideia esquisita da coparticipação de Satanás na obra da redenção. Vou concluir aqui. Conclusão: durante muito tempo fizeram em nosso meio um proselitismo sectário e desleal, rebatizando essas pessoas e publicando essas coisas em seus periódicos como um triunfo. É o fato dos adventistas rebatizarem pessoas de outras igrejas, de outras denominações. Eles não nos consideram irmãos. Eles acham que nós estamos errados e que eles são a igreja remanescente. Por isso são exclusivistas. Não reconhece o nosso batismo, feito por imersão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, oficializado por pastores ordenados por suas denominações. Então eles rebatizam. Como podem dizer que são evangélicos? São eles mesmos os responsáveis por toda a situação, ou seja, se eles são, como eles acham que são perseguidos, ou se são... não concordamos com eles, se retrucamos as ideias deles, eles são responsáveis por essas retrucações e porque nós não concordamos com eles, porque eles é que aparecem no nosso arraial pregando ideias estranhas e muitos dos nossos irmãos caem na deles e acabam sendo rebatizados e negando a fé. Só têm interesse em nos visitar quando querem vender suas publicações, livros e periódicos da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Evitam declarar explicitamente que são adventistas. Eles não falam que são adventistas ou editora religiosa, porque eles sabem, se eles já chegarem dizendo quem eles são, eles espantam a presa. Quem quer catar uma galinha não diz xô, né? Até nos cumprimentam com a paz do Senhor, ó como são hipócritas. E nos chamam de irmãos, mas isso é com segundas intenções, é para poder levar-nos no bico. E ainda há líderes que na sua simplicidade oferecem os púlpitos para essa gente. O pastor Aguiar, da Igreja do Nazareno Central de Campinas, quando veio para Campinas, a Igreja do Nazareno cedia os púlpitos para cantores adventistas. O pastor Aguiar, como é um pastor ortodoxo,
Ele cortou o barato dos adventistas, porque ele já sabia das suas doutrinas esdrúxulas e das suas falsidades. Então ele espantou os lobos com o cajado, que é a palavra de Deus, e impediu que o seu rebanho fosse seduzido para depois ser destroçado. Concordo com ele, não devemos compartilhar o nosso púlpito, as nossas casas, as nossas vidas com pessoas que ensinam doutrinas estranhas, como essa do bode Azazel, da corredenção de Satanás, a doutrina de que Cristo está exercendo um juízo investigativo no céu, a vinda de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo em outubro de 1844 e outras aberrações mais. Não concordo com isso, não tem como, não é bíblico. Continuam achando que somos parte de uma apostasia porque não guardamos o sábado. Eles colocam o sábado como conditio sine qua non para a salvação. Se você não guarda o sábado, você não é um crente verdadeiro para eles. Cremos que está na hora de nossos líderes deixarem de ser simplórios. Jesus disse: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Devemos tomar muito cuidado. Deus abençoe você que ouviu esse pequeno vídeo que eu fiz aqui. E eu digo para vocês, não concordo com eles mesmos. E o amigo ali, Coração Valente, pode postar quantos comentários quiser postar no vídeo O Bode Emissário. Não ligo, vou postar comentários também, pois obras, graças a Deus, que combatem as doutrinas adventistas não faltam. Deus abençoe. Amém.